Bom, então na semana passada a gente viu um pouco sobre a variação do valor da ação com dividendo e sem dividendo. Na realidade é uma conta muito próxima ao cálculo de juros dos empréstimos, só que aqui você vai levar em conta o valor de mercado da ação, como vimos semana passada, e o preço-alvo. O preço-alvo, quem um dia, e quem já quiser fazer isso, já consegue, tentar ler alguma avaliação de alguma analista de bolsa ou de alguma corretora, normalmente você vai encontrar para cada ação, ou para as mais importantes, uma discussão sobre preço-alvo. Então, olha, hoje a ação vale 10, mas nós esperamos por isso, que até dezembro ela suba para 15, ou caia para 8. Então, você vai avaliar um pouco essa relação de preço de mercado atual com preço futuro, que é a expectativa. E é óbvio, como qualquer tipo de investimento, a parcela de risco vai estar envolvida. Nesse caso, o risco ele é um pouco mais presente e até um pouco mais, ele é maior, porque você incorpora uma variável de futuro, a expectativa que se tem em relação ao preço de uma ação. E todo mundo sabe, e depois vocês também podem discutir com as leituras que vocês fizerem, que muita coisa interfere no preço da ação. Muita coisa, muitas variáveis. Não é só as variáveis da empresa. Então, não é só a empresa estando bem que, por consequência, as ações também vão estar bem. Obviamente que é uma tendência forte que isso aconteça. A empresa vai bem, as ações também tendem a se valorizarem com o tempo. Mas existem variáveis externas, variáveis políticas, econômicas, sociais, várias variáveis, inúmeras variáveis, que às vezes nós não conseguimos prever, nem controlar, mas que interferem grandemente no valor da ação. Então, esse é o nosso panorama desse primeiro momento dos temas, dos conteúdos, que eu quero fechar com uma análise mais profunda por parte de vocês, com um balanço um pouco mais concreto. Tá? Que é esse aqui. Vocês estão vendo que eu mandei agora um pouco para vocês o arquivo. Então, vocês têm um pouco do ativo de 3 anos, 4 anos, 11, 12, 13, 14, não importa a data, mas importa a sequência ou a série que vocês têm aqui. Notem que tem o ativo e aqui embaixo o passivo, ok? Ativo, as principais contas do ativo circulante, as principais contas do ativo não circulante, está aqui os totais, total geral. A mesma coisa tem as contas do passivo circulante e passivo não circulante, aqui o patrimônio líquido. Esses dois grupos, o passivo circulante e o passivo não circulante, significam dívidas que a empresa tem, obrigações que ela precisa pagar para com terceiros, passivo circulante curto prazo, passivo não circulante longo prazo. E o patrimônio líquido, que é o capital próprio, né, dos acionistas, na forma de capital social, na forma de lucros retidos, ações em tesouraria e assim por diante. E aqui depois vocês têm, aqui a gente vai completar depois, mas não agora, a gente vai só discutir outras coisas. Tem o DRE aqui, também de 4 anos, lucros ou prejuízos. Aqui vocês têm os dois numa mesma lugar, né? E as análises prontas para vocês avaliarem comigo. Então, um pouco da relação percentual das contas, já vou explicar. Aqui é a mesma coisa, relação percentual de contas. E aqui, os índices prontos. Então, tem um lugarzinho que você, aqui estava em branco, né? Em algum lugar aqui estava em branco. Aqui, ó, né? Estava em branco. Mas a última abinha que vocês têm, tem os índices calculados para vocês discutirem comigo. Notem que a ideia básica não é só calcular, ou não é eminentemente só calcular, porque o cálculo ele vai estar sempre pronto para vocês. Ninguém imagina que se vocês forem atuar na condição de analistas de ações, ou de investimentos, ou até de análise da sua própria empresa, salvo se for uma empresa sua, muito pequena, que não tem, no começo não tem muita gente para trabalhar, mas em grandes negócios,
não dá para imaginar que vocês, que vão avaliar as ações, vão ficar fazendo conta para calcular índice. Calcular, multiplicar, dividir, somar, isso não existe. Existe que você vai ter um rol de indicadores, como aqui, prontos. Então, alguém vai calcular para vocês. Alguém pode ser uma pessoa, pode ser o sistema que você usa, ou que a empresa usa, mas a nossa análise aí vem para fazer o coroamento. Se essa empresa vai bem, vai mal. E se vai bem, como é que eu mantenho? E se vai mal, como é que eu posso melhorar? Para que vocês consigam discutir essas questões. E notem que isso é perfeitamente possível. Alguém de vocês saírem como um analista de grandes corporações. Como também é possível que vocês montem um negócio e, a partir desse negócio, consigam fazer grandes posições aí no mercado. Só uma informação que não sei se todos já sabem ou já leram, mas só reforçando essa ideia de que todo mundo consegue, saiu uma notícia no começo da semana que o aplicativo aqui de Maringá, o Aikifome, ele foi vendido para a Magalu. E o pessoal é daqui de Maringá. Estava numa incubadora aqui de Maringá. Que é um pessoal jovem como vocês. Então, notem que a gente não está numa realidade distante. Então, esse trabalho mais apurado, que a gente vai discutir, mais complexo, para que vocês façam essa análise, não é um privilégio de quem está em grandes centros. Né? Na realidade, todo mundo tem a capacidade para isso. Então, a gente vai fechar esse primeiro bloco de temas com esse exemplo de um balanço que está quase tudo pronto de cálculo. A gente vai discutir um pouco o que vocês acham sobre essa empresa. Se é uma boa empresa para investir ou não. A gente fecha e segue com o nosso livro de matemática com os outros assuntos. Tá bem? Então, ó, vamos dar uma passada aqui nos números e depois vocês vão ter um tempinho para discutir entre vocês e ver o que tem de diferente nesse balanço que vocês queiram destacar, bom ou ruim, que pode favorecer ou depor ou ir contra um possível investimento nessa empresa. Ok? Então, acompanha comigo, qualquer coisa vocês estão me falando. E quem tiver, de repente, uma avaliação diferente do que eu estou fazendo aqui, pode colocar também, porque a minha avaliação não é a única, nem é a mais correta, é uma visão diferente que vocês têm. Cada um vai criar a sua visão sobre os dados da empresa, a ponto de acordo com a sua visão, mais variáveis consigam fazer ou tomar as suas decisões. Ok? Então, ó, vamos só dar uma olhada aqui, depois a gente vai para os cálculos da análise, tá? Que é o que importa mais para a gente. Então, aqui nós temos um balanço patrimonial. Vamos primeiro olhar o ativo aqui da empresa. Vou aumentar um pouquinho. Para que vocês entendam a evolução que essa empresa teve. E se teve evolução, quais foram os pontos mais interessantes que merecem a nossa avaliação para ver se é bom ou ruim. Então, olha, levando em conta um pouco sobre as contas do ativo circulante, vocês estão aqui, ó. Então, as contas aqui marcadas em amarelo, vocês conseguem perceber que existem algumas contas que são as mais importantes, em termos de maiores valores, né? Vamos salientar duas aqui, ó, que é a conta cliente e a conta estoques. Esse cliente aqui, se fosse uma empresa real, isso aqui é um exercício, mas se fosse uma empresa SA aberta, isso aqui faria parte do relatório anual da empresa e você teria depois as notas explicativas que explicariam que conta que é essa. Mas, como isso aqui é um exercício, já adianto para vocês que a conta clientes significam as vendas a prazo que a empresa fez. Então, ela entrega para o cliente o estoque e ele vai pagar a prazo. Então, o cliente assume uma obrigação para com esta empresa e essa empresa tem o direito de receber o valor do cliente A, B, C ou D no prazo combinado. Então, ela tem aqui um valor de recebimentos, começou em 90, 95, caiu um pouco, depois aumentou para 103. Tá? Se você imaginar que mais ou menos o total do ativo circulante é 186, na média,
Se eu tenho mais ou menos 90 e pouquinho de clientes, a gente pode imaginar que mais ou menos a metade do ativo circulante é venda a prazo. Concorda? Dá para anotar isso aqui? Tá, não dá? 180, quase 90 para 90, mais ou menos isso aí. Aqui aumentou um pouquinho, aqui aumentou um pouquinho, aqui diminuiu um pouquinho, aqui aumentou de novo. Então, o que a gente consegue afirmar disso? A gente consegue afirmar que a empresa, ela vende uma boa parte do que ela comercializa no prazo. Ok? Ela entrega o produto para o cliente e recebe depois. Vender a prazo, em termos da matemática financeira, tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Aí a empresa precisa avaliar, via o cálculo de juros, ganhos da matemática financeira, se esse movimento de vender mais ou menos a prazo é bom ou ruim para ela. Eu tenho que avaliar tudo isso aí para discutir. Outra grande conta, em termos de valores, é a conta dos estoques. Então, era 60, 40, 37, depois aumentou um pouquinho para 47. Então, a gente pode também concluir que parte desse estoque é vendido a prazo, ok? E como tem pouco caixa aqui, ó, a gente pode afirmar que, quando eu falei parte do estoque é vendido a prazo, a gente pode colocar um adjetivo a mais. Grande parte do estoque é vendido a prazo. Agora, vamos voltar lá um pouco na relação dos juros, que vocês viram lá no comecinho do ano. Qual que é a dificuldade ou a vantagem que a empresa tem para vender a prazo? Ou o que justifica para uma empresa ter vendas a prazo? Alguém se arrisca? I will answer again. O que se justifica, o que justifica para a empresa ter uma parte das vendas a prazo? Justifica que, normalmente, a venda a prazo, ela é utilizada para aumentar as vendas, ou para que você não tenha a venda em queda. Então, eu pego uma parcela de pessoas que não conseguem comprar esse bem à vista, podem comprar a prazo. Então, se eu favoreço a venda a prazo, esse nicho, esse grupo de pessoas que não comprariam o bem à vista, passam a comprar na minha empresa. Então, você favorece que mais pessoas possam comprar seu produto via crédito. A empresa oferece crédito para o cliente. Não em dinheiro, mas em produtos. Esse é o ponto bom. E o grande aspecto para você vender a prazo. Mas tem alguns efeitos colaterais disso. E eu vou citar dois mais importantes. O primeiro efeito colateral de você vender muito a prazo é que você perde um pouco do seu poder aquisitivo. Que você vai entregar o seu estoque para o cliente, que você já produziu, já gastou para produzir e, às vezes, precisa fazer o pagamento para o seu fornecedor, mas você vai vender o seu estoque para receber depois, no futuro. Então, eu posso ter problemas de pagamento. Se eu não conseguir equilibrar bem o que eu vou receber, o que eu vou pagar, pode que aconteça que chega o dia para pagar, o dinheiro ainda não foi recebido, você não tem caixa para bancar a sua dívida, aí você vai virar uma inadimplente, ou uma empresa inadimplente. Porque ou você vai pagar atrasado e vai pagar com juros, então aumenta o seu custo. Outro problema que você pode ter vendendo muito a prazo, além de perder o poder aquisitivo, é a própria inadimplência que você pode ter. Então, quanto mais venda a prazo a empresa tem, quanto mais prazo ela oferece, quanto menos ela usa de algum artifício para avaliar essas vendas, mais risco ela corre de perder dinheiro com incobráveis. Esse é também um outro risco. Como é que ela pode compensar isso, levando em conta a velha e boa matemática financeira? Ela pode compensar isso cobrando juros para vender a prazo. Olha, o preço à vista é X, o preço a prazo é X mais uma parcela Z de juros. Aí a gente vai voltar naquela ideia que vocês tiveram no começo, que é o seguinte: quanto a empresa vai cobrar de juros
para quem vai vender a prazo, para quem for comprar a prazo. Quanto a mais ela vai cobrar do preço à vista para entregar o bem e receber depois. Então, vai ter que calcular para ver quais são os seus custos, qual é a taxa de inadimplência esperada e o que ela deixaria de ganhar se, ao invés de vender a prazo, pegasse esse dinheiro da venda à vista e investisse em outro tipo de investimento. É chamado custo de oportunidade. Ok? Por enquanto, entendam que isso é chamado oportunidade que você não vai conseguir alcançar e você vai investir o seu dinheiro em A e não pode investir o mesmo dinheiro que investiu em A em B. Ok? Se existem problemas para vender a prazo, por que a empresa ainda vende? Porque os benefícios do aumento de vendas superam os possíveis custos ou as possíveis perdas à venda a prazo. Então, notem, eu estou dando uma orientação geral para vocês, mas que, na prática, ninguém deve vender mais ou menos a prazo sem um cálculo efetivo, para ver se vai compensar ou não. No nosso caso, por enquanto, esse cálculo efetivo é o cálculo de custos ou de juros, que você vai calcular para ver, olha, para este cliente ou para este prazo, para não ficar segregando ninguém, mas para este prazo eu ofereço ou vou cobrar X de juros. Porque esse X de juros vai garantir que a empresa não perca tanto o poder de compra do dinheiro e consiga fazer um pouco frente à inadimplência. Tá bem? Então, ela vai vender a prazo. Como é que eu posso saber, para ver se a empresa está boa ou ruim, se esse movimento dela aqui fez efeito? Eu posso olhar no meu DRE, não posso? Posso. Olhar aqui, ó, nas vendas. Por que eu estou olhando as vendas? Por uma razão bem simples. Eu não falei para vocês que, de certa forma, a venda a prazo é para você vender mais? Favorece a venda? Então, eu vou investigar aqui, ó, pessoal, se isso aconteceu mesmo. E aconteceu um pouco, né? Ó. Ela 464, mil, né? Aqui fica milhões de reais. Foi para 488, 494 e 566. Então, realmente a venda aumentou. Então, eu posso concluir que essa política que a empresa adotou de favorecer a venda a prazo para aumentar as vendas teve um resultado. Não sei se foi tão bom quanto eu esperava, mas teve um resultado. Tá? Olhando as contas do ativo não circulante, deixa eu grifar aqui. Vou grifar de azul. Você tem que a principal conta é imobilizada em todos os anos, com exceção dos 2 últimos. Aqui, ó. Aqui também é uma outra discussão que a gente pode fazer na relação da matemática financeira, para ver se isso foi bom ou se foi ruim para a empresa. Tá? Que é o seguinte, ó. Todo mundo lembra o que é imobilizado? Todo mundo lembra a diferença entre imobilizado e investimentos aqui no ativo não circulante? Senão, eu vou refrescar a cabeça de vocês. Pensem que nós temos uma fábrica e esse balanço que vocês estão vendo na tela é uma fábrica, ou é o balanço de uma fábrica. Então, quanto imobilizados são investimentos de longo prazo, prazo indeterminado, mas que a principal característica é a seguinte: imobilizado está ligado diretamente ao negócio principal da empresa. De novo, imobilizado está ligado diretamente ao negócio principal da empresa. Por exemplo, se eu tenho uma fábrica de bonés de promoção, tudo que eu comprar com prazo indeterminado, máquina, equipamento, os móveis, veículos, tudo mais, que eu uso na fábrica para produzir meu produto, é imobilizado. Quando eu faço algum tipo de investimento em termos de ação e coloco o dinheiro nesta conta em investimentos, significam investimentos também de longo prazo ou prazo indeterminado,
mas que não tem ligação direta com o negócio principal da empresa. Tem a ver com a empresa, mas não com o negócio principal da empresa. Se eu tenho uma fábrica de bonés, é o mesmo exemplo, e se eu compro um imóvel para alugar para terceiros, este imóvel que eu comprei para alugar para terceiros é, no meu ativo não circulante, classificado como investimentos, porque não está ligado ao negócio principal. Bom, normalmente... Professor, oi, desculpa, é que você deu o exemplo agora de comprar um imóvel, então o imobilizado não necessariamente se caracteriza apenas por ser um item corpóreo, que é utilizado na empresa, mas ele tem que estar direto ao negócio principal, à atividade principal dela. Isso. Mas não necessariamente tem uma estrutura física, um veículo, um automóvel, uma fábrica, ele vai ser imobilizado. Neste caso, tem que ser um bem tangível, que eu posso pegar. Ok? Certo, entendi. Mas ele não se caracteriza imobilizado se ele não estiver em conjunto com o negócio principal. Se estiver envolvido. E também precisa ser tangível, porque senão, por exemplo, a marca de uma empresa tem a ver com o negócio principal, não tem? Mas é um bem intangível. Aí, aqui não tem essa cor. Tem, ó. Estaria aqui embaixo, ó, intangível. Intangível, entendi. Então, aqui são imobilizados, são os bens ligados ao negócio principal, mas tangíveis, concretos. Tudo que é intangível, por exemplo, a marca, um know-how que você tem, uma fórmula que ninguém sabe, vou colocar aqui no intangível. Tá? Eu não posso pegar, mas eu posso mensurar. Por exemplo, certamente, não sei quanto isso vale agora, mas dá para saber, a marca da Coca-Cola tem um valor. E esse valor está no balanço patrimonial dela, como intangível, como uma marca. Porque se um dia ela quiser vender a marca, já está, pelo menos, com o valor contábil definido. Tá? Então, é mais ou menos isso aí. Mas vamos tentar ver a relação dos dois aqui, ó. Imagine que eu tenho uma fábrica e eu começo a vender os meus equipamentos para investir no mercado de ações. Comprar ações de outras empresas, ou para comprar dólar, ou para comprar ouro, para investir. Isso que aconteceu aqui, ó. Você tira dos bens imobilizados um pouco, vende uma máquina, vende um veículo, e investe em itens chamados de investimentos. Uma ação de uma outra empresa, um mercado acionário, um fundo de ação, poupança, não importa. Mas você tira do principal para fazer um investimento acessório. Isso é bom? Ele é muito bom, mas ocorre um risco muito grande. Porque eu invisto em situações que não têm a ver com o negócio. E se esse investimento aqui der errado, eu posso comprometer a própria empresa. Um exemplo que não é assim os mais recentes, mas foi seguramente o mais contundente dos últimos 20 anos, foi o caso da Sadia, que hoje ela foi, de hoje não, mas há algum tempo, ela foi comprada pela Perdigão e formou a chamada BRF. Mas a Sadia, lá em 2009, mais ou menos, ela fez isso aqui, ela tirou dos bens imobilizados para investir em investimentos no que chamava-se na época de derivativos cambiais. Ela investia em moeda estrangeira. Só que não deu certo, ela perdeu muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, a ponto de inviabilizar a própria operação dela. Então, ela tinha que levantar mais capital. E, na época, o único capital que ela conseguiu levantar foi de uma oferta para que alguém comprasse, que é a Perdigão. Então, ela comprou, entrou dinheiro novo na Sadia, conseguiu refazer um pouco o prejuízo, e aí tocou o barco, e hoje é uma grande empresa de novo. Mas é um problema dessa ideia, se você não calcular bem se vai ter lucro ou não nesse investimento aqui, que não tem a ver com o negócio, e não perceber também que você pode perder dinheiro. Então, não dá para correr risco esse dinheiro aqui, ó, porque a empresa usa. De repente tem que comprar uma máquina nova, quebrou, fazer algum tipo de reparo. Então, eu posso ter um problema sério com o negócio. Tá?
Dá para notar também que entre o passivo circulante e o não circulante, o não circulante é maior, em todos os anos ele é maior, o que denota aí que eu tenho menos investimento a curto prazo e mais investimento a longo prazo ou prazos permanentes. Depois vai avaliar se isso é bom ou se é ruim na ótica da matemática financeira, primeiro fazendo um panorama geral, para lembrar vocês e tentar trazer isso para a análise. O foco hoje é discutir análise, a boa e velha análise de balanço. Tá? Bom, você investiu 500 mil, caiu um pouquinho, né? Depois subiu e subiu. Então, como se fosse um V, assim, tá? Vamos olhar um pouquinho as contas do passivo agora, em patrimônio líquido. Depois eu vou baixar aqui. Bom, conta principal que você tem aqui do ativo, de modo geral, são essas duas aqui, ó. Então, elas estão intercalando quem tem mais ou quem tem menos, mas mais ou menos eles viveram valores semelhantes. O que significa isso aqui? Significa o seguinte, ó, aqui a gente vai fazer algumas simulações, né, em financeiras. Nós não vimos aqui em cima que a empresa financiou as vendas dela por venda a prazo? Sim. Onde que isso vai repercutir? Vai repercutir aqui, ó. Financiamento, eu usava bastante financiamento, ó. Depois caiu um pouco, depois voltou a subir. E também usava muitos fornecedores, bastante, caiu um pouquinho, manteve e mais manteve. O que significa isso? Bom, aqui significa, por exemplo, empréstimos bancários ou linhas de crédito. Que eu preciso cobrar juros? O banco vai cobrar juros disso. Por mais que eu tenha uma inadimplência baixa, tenha segurança para esse empréstimo, o banco vai cobrar juros porque ele vai te adiantar o dinheiro e quer salvaguardá-lo de 3 pontos. Vocês viram, lembram disso muito bem, que é o risco de perder, inadimplência e a desvalorização. Tá? Qual é o ideal aqui? Usar mais fornecedores ou usar mais financiamentos? Últimos 10, depois a gente volta para falar mais. Últimos 10 minutos. Não entendi a pergunta, professor. Pode repetir? É desejável para a empresa usar mais financiamentos ou usar mais fornecedores? E por quê? Professor, Oi. vou traçar uma linha de raciocínio da resposta, mas não sei. Você vai dizer se é isso. Eu acredito que seja mais interessante para a empresa utilizar os fornecedores, né? Porque os financiamentos, a instituição financeira, primeiro de tudo, ela vai especular somente em cima da linha de crédito, né? Para ela receber o ganha-pão dela em cima da linha de crédito. E os fornecedores, além de você ganhar credibilidade no mercado, porque você vai estar utilizando e se você pagar em dia, enfim, for um bom comprador, além disso, você tem um relacionamento, né? Que daí esses fornecedores vão te indicar para mais fornecedores, você vai ter acesso a mais fontes dos recursos que você precisa. Enquanto o banco, por si só, não te traz esse networking, né? Ele só te empresta o crédito, vai cobrar os juros, mas ele, às vezes, não te abre essa porta para você ter acesso a outras empresas, outros fornecedores, enfim, áreas que podem agregar ao seu negócio. Isso mesmo. Os dois acertaram aqui. Matheus e Luan. Na realidade, o Luan aborda uma consequência positiva de variáveis não quantitativas. Relacionamento, credibilidade com o fornecedor, vou conhecer novos mercados e assim vai, que para quem trabalha com gestão como um todo, é excepcional. Você sai um pouco da matemática e tenta ver a empresa como um todo. Já avisei para vocês, sempre vou avisar sempre que a matemática financeira é uma ferramenta. Ela não é mais importante que a análise. Na realidade, ela é bem simples de se fazer. É só pegar uma fórmula e calcular. Então, o nosso foco nunca foi a matemática financeira por si só. Mas como a empresa usa um cálculo da matemática financeira para decidir. Então, o que o Luan falou também está certo. E o que o Matheus disse também falou, ele disse também está certo, que escreveu no chat, na realidade tem a ver com o aspecto quantitativo.
Então, uma resposta completa a outra. O qual e o quant, na realidade, são conjuntos. Que nesse caso aqui é o seguinte, normalmente, a taxa cobrada por um banco ela é maior do que a taxa de um fornecedor. Então, é mais barato para a empresa comprar de fornecedor financiado do que bater na porta de banco para pegar o dinheiro para depois pagar para o banco os juros que ele cobrou. Porque o fornecedor ele está no negócio dele vender para a minha empresa, vender a prazo. E se ele não vende, para mim vai perder venda. Então ele vai avaliar o fornecedor. Compensa não vender a prazo e perder essa venda, ou esse cliente inteiro, ou compensa vender um pouco a prazo e não perder algumas vendas principais do negócio. Então ele vai ter que avaliar. E a base é o cálculo de juros. Então, de novo, a base para você decidir se você vai investir em fornecedores ou financiamentos bancários é juros. Nesse caso, juro composto, porque na prática não existe juros simples. Tá? E no patrimônio líquido, pessoal, antes. No passivo não circulante é quase a mesma coisa, só que aqui eu tenho financiamento de longo prazo. Tá? Beleza? Aqui você recebeu dinheiro para as empresas coligadas ou controladas, que vai receber, né? Para você é uma obrigação pagar. E depois aqui, financiamento a longo prazo. 23, 55, 52, 50. A empresa financiou mais a longo prazo para bancar empréstimos dela. E o PL aqui, o patrimônio líquido, a gente vai ver só algumas contas. Há um destaque para a conta do capital social, que é o dinheiro que ela colocou no início da empresa. E aqui embaixo, lucro ou prejuízo acumulado. Então, nota que não tem muita coisa aqui embaixo a mostrar, além do capital social. Tá? Se eu pensar que de 503, 304 é dinheiro próprio, eu posso dizer que é mais da metade de dinheiro próprio. Tá? Então, é uma empresa que não é assim tão endividada como a gente podia pensar. Tá? Isso a gente pode dizer do passivo e do ativo com uma ideia bem simples, vocês pensarem depois. E sobre o DRE, a gente vai discutir um pouco as principais contas, né? Então, notem vocês que a venda foi aumentada, ela aumentou ao longo do tempo. Então, a gente pode concluir que essa estratégia de vender a prazo, ela realmente ajudou a empresa, não quer dizer que é a melhor estratégia, mas ela ajudou nesse começo. E fez com que ela tivesse também uma receita líquida que aumentou, ou vem aumentando ao longo do tempo. Tá? Aqui eu tenho lucro bruto, que é um desconto de receita menos o custo. E aqui despesas e vendas. Estou achando aqui uma conta, a despesa financeira não teve no primeiro ano, mas é na casa de uns 20 e pouco, 25, 21, 39. E aí algumas outras que a gente não vai ficar vendo item por item para não confundir vocês. Mas é um capital considerável de capital próprio. Tá? E aqui, um ponto que é importante, o capital próprio ele resulta na despesa financeira menor, porque eu financio menos, né? E também resulta numa relação de lucro-prejuízo. Essa é a empresa que teve uma melhora muito grande. Ela saiu de menos 22, né, caiu para 87, então problemas em 2012. Depois ela começou a ficar positiva, se tivesse mais tempo a gente ia avaliar se era uma tendência de alta ou se foi só um pico por algum motivo e depois ele vai voltar ao normal, encalhado lá no negócio. Mas ela encalhou no prejuízo, 2 anos de prejuízo, e agora você teve uma empresa que foi uma reversão bem considerável de ganho. Então, isso foi uma coisa boa. Então, a gente pode afirmar que mais ou menos as vendas que aumentaram, a receita líquida também aumentou um pouco, e um pouco foi por conta do venda a prazo. Deixa eu marcar aqui. Beleza? Bom,
Por enquanto é só, a gente não vai falar muita coisa do ativo e do passivo. Vamos para as contas agora. Aqui. Aqui e aqui. Quero que vocês deem uma olhada, a gente vai virar aqui logo, 2 minutos para virar o primeiro take, mas vocês gastem esses 2 minutos, até eu voltar, para avaliar um pouco o que dá para falar sobre essa empresa, na opinião de vocês, e olhando os cálculos prontos, de bom ou ruim. Tá? Vocês vão ter 1h47 para falar. Conseguem pensar aí? Professor, Senhor. dá uma sugestão da análise. A gente pode visualizar aqui na questão do ativo dela, diferente dos outros anos, ela teve uma melhora que ela conseguiu equilibrar a porcentagem total do ativo dela em ativo circulante e ativo não circulante, o que traz uma segurança legal ali, porque está quase 50-50, né? Então, assim, quase metade do capital dela é um capital de curto prazo, que ela consegue resgatar para uma oportunidade, que ela consegue investir de qualquer risco que ela vá correr no mercado, do que antes, que ela tinha, né, 37% contra 63%, então era quase o dobro em ativo não circulante. Para ela movimentar esse recurso, se ela precisasse para uma oportunidade, ou se viesse algum risco ali inerente no mercado, seria mais demorado, né, mais difícil. Então, isso já é um aspecto positivo, ela equilibrar essas duas origens de capital, né, um mais líquido e o outro menos líquido. Segura aí que vai acabar e a gente já chama de novo, tá? Pensei mais um minutinho que eu já tô voltando.